E eu quero dar sequência ao livro de Josué. Ou você esqueceu do livro de Josué? O livro de Josué, ele existe, ele está aí na sua Bíblia. Ele faz parte desse cânon sagrado, precioso, né? Esse livro que traz uma mensagem toda especial. Toda especial. A editora Agnus lançou esse mês um livro fundamentado no livro de Números. Muito bom também. Depois eu já mandei comprar o meu, quando chegar eu vou mostrar para vocês. Muito interessante, baseado no livro de Números. Algumas coisas que o povo de Deus no passado fez e que nós não podemos fazer para não errar como eles erraram. Pois bem, o livro de Josué, no capítulo 5, é o capítulo de hoje. A última vez nós falamos do 4, não é? Quando Deus salvou uma família, porque Deus está interessado na salvação da família. Essa foi a mensagem de Paulo ao carcereiro de Filipe, quando aquele homem lhe perguntou: o que eu faço para me salvar? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque a salvação de Deus é para todos. E quando Deus começa a salvar, ele alcança um da família, através daquele ali, Deus vai levando a salvação a outros. Até que nós possamos dizer, como disse Josué, no capítulo 24, verso 15 deste livro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é? Então é precioso. E o capítulo 5, irmão, do livro de Josué, vai nos mostrar algumas coisas essenciais para a nossa vida espiritual. No capítulo 4, o povo atravessa, não é, o rio. Aliás, eu falei do 4, mas é o 3, não é, que fala de Raabe. O 4 é a travessia. Falamos aqui daquelas pedras, não é? Daqueles monumentos, daquilo que nós temos que deixar como marco na nossa vida espiritual. E agora, o povo já atravessou o Jordão, eles estão a leste de Jericó, eles estão a uma boa distância da cidade, e agora Deus precisa fazer algo com esse povo. Porque no capítulo 6, eles vão iniciar uma peleja, uma batalha. E a primeira cidade a ser conquistada aqui no capítulo 6 é a cidade de Jericó. Jericó era o desafio daquele povo. Quando leio esse livro, quando leio essas coisas na Bíblia, eu fico imaginando a tensão emocional e espiritual daquela gente, né? Olhando para aquelas muralhas, imaginando quando é que nós vamos atacar, de que maneira iremos atacar. Eu imagino na cabeça de cada israelita olhando para aquilo ali, dizendo: meu Deus, e agora? Quem vai subir aqueles muros? Como é que vai ser? Vai ter corda suficiente? Não vai, né? Toda aquela preocupação que é comum a todos nós. Não é? A ansiedade, ela antecipa os fatos. E a gente fica naquela preocupação: mas como é que vai ser? Como é que Deus vai fazer? E como é que eu vou? E eu não tenho corda, e o muro é alto. E aí nós vamos ver que Deus é quem faz todas as coisas. Mas para Deus fazer, é preciso que nós nos coloquemos diante dele. Deus conduziu o seu povo até esse momento aqui. Milagrosamente eles atravessaram o Jordão. E agora, como que num momento de preparação, acontece o capítulo 5 e alguns fatos interessantes que estão narrados aqui. 3 fatos interessantes, ou melhor, tem o 4, que é o anjo do Senhor aparecendo a Josué, para confirmar todas as coisas. Mas 3 fatos interessantes acontecem aqui, que tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Nós não alcançaremos as nossas vitórias sem antes passarmos por isso aqui. Muita gente quer vitória na sua vida espiritual. Muitos querem alcançar, né, vitórias portentosas, grandiosas. Não é? Muita gente quer derrubar muralha, não é? E aí canta: eu contigo saltarei muralha, não é assim?
e aí se canta, se entusiasma, mas Deus, ele tem alguma coisa a tratar conosco. Antes de grandes vitórias, irmãos, há grandes concertos, há grandes celebrações diante de Deus. E é isso que esse capítulo vai nos revelar. 3 coisas aqui. A primeira é a circuncisão do povo. A segunda é a Páscoa. E a terceira é comer o fruto da terra. E em quarto, é a revelação da presença de Deus. Tudo nesse capítulo 5. E o mais interessante é que esse capítulo aqui vai tomar vários versículos para falar da primeira coisa, a circuncisão. A circuncisão. E o que isso tem a ver conosco, que somos igreja do Senhor e vivemos um tempo de graça? Tem tudo a ver, porque nós vamos entender uma coisa, a circuncisão, que era uma cirurgia que era feita no prepúcio do homem, não é, como se fosse uma operação de fimose, aquilo ali, diante de Deus, era um pacto de aliança, era uma aliança com Deus. O que para alguém poderia ser, talvez, uma cirurgia, para alguém seria uma marca, mas para Deus aquilo ali era uma aliança. E essa aliança, ela começou a ser feita com Abraão, quando Deus o chama e o tira do meio da idolatria e o coloca agora numa nova terra. Deus fez uma aliança com Abraão e Abraão circuncidou-se diante do Senhor. A partir dali, Deus estabeleceu essa marca no seu povo. Para quê? Para fazer com eles uma aliança. Os machos seriam circuncidados, porque precisavam dessa aliança. Foi a forma que Deus achou. E é interessante uma coisa, irmão. Se você pesquisar, você vai ler e você vai compreender. Deus, ele nunca faz as coisas por fazer. Deus, ele nunca faz as coisas, sei lá, para cumprir algum ritual, alguma situação, não. Deus, ele trabalha certo, perfeito. Porque a medicina atesta hoje que a circuncisão, ela livra o homem de males do aparelho, né, urinário, não é? E aí as pessoas não têm infecção de rim, infecção de urina, uma série de coisas, são benfeitorias, saúde para a pessoa que passa por isso. E aí eu fico imaginando, né, Deus, ele fez isso com o seu povo, para marcá-los, para aliançá-los, para dizer, olha, vocês agora têm essa marca, vocês são meus. Mas também com fim benéfico, de saúde, para dar àquelas pessoas qualidade de vida. Então Deus, ele é precioso, ele é soberano naquilo que ele faz. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz já no versículo 2 do capítulo 5, que naquele tempo, diz o Senhor a Josué, faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi o lugar onde eles estavam. É interessante que a Bíblia diz aqui, Deus falando, faze faca de pedra. Já nesses dias aqui, as escavações mostram, né, a arqueologia mostra, que já havia o uso de alguns utensílios de metais, principalmente de cobre. Mas Deus exigiu isso aqui. E é interessante que esse ritual aqui, não é? Ele diante de Deus, ele tem um valor muito grande. Em primeiro lugar, é obediência ao Senhor. Deus disse, faz, e o povo fez. Não existe aliança com Deus, irmãos, não existe pacto com Deus, se não houver obediência. Toda aliança que temos com Deus, todo pacto com Deus, parte da obediência. Certamente alguém poderia dizer assim, mas por que isso? Por que fazer dessa maneira? Existe um meio melhor, existe um caminho melhor, mas Deus quis assim.
E essas pedras aqui, ela tem até um nome diferente, pederneiras. Era um tipo de pedra que era facilmente manuseada e ela podia ser colocada como se fosse uma faca. Ela era, sabe, a sua ponta ali ficava tão fina que era como uma faca. Era algo tremendo. Agora, o primeiro passo para que houvesse isso aqui é o passo da obediência. Ninguém pode fazer uma aliança com Deus sem obedecer a Deus. Todas as nossas alianças com Deus partem da nossa obediência a Ele, em cumprir aquilo que Ele tem para nós na nossa vida. Então, o povo, em obediência, fez o que Deus mandou. É interessante que a gente ouve muito do povo de Deus falar de bênçãos, não é? Bênção, 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 tem culto de bênção, campanha de bênção, mês de bênção, ano de bênção. Mas a Bíblia diz lá em Deuteronômio que todas essas bênçãos me alcançarão e te alcançarão quando obedecermos a Deus. Todo o segredo está aqui, na obediência. Tudo começa aqui. Deus disse faz, e Ele fez. Deus disse tem que ser desse jeito, e vai ser desse jeito. Porque sempre nós queremos dar o nosso jeito. Mas temos que entender que os propósitos de Deus vão além dos nossos, irmãos. Hoje pela manhã nós podemos estudar aqui sobre a vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E domingo que vem eu te animo a vir à escola, porque essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus vai continuar. Nós vamos continuar a entender isso aí. E tudo isso da parte de Deus começa com a nossa obediência. Deus trabalha a partir daí. Agora, qual é o propósito de Deus em circuncidar esse povo? Pois bem, a Bíblia diz, no versículo 5, não é o 4, esta foi a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, já tinham morrido no deserto pelo caminho depois que saíram. Por que morreram? Porque lá em Números, eles murmuraram contra o Senhor. Eles não acreditaram na palavra de 2 homens que voltaram de espiar a terra com palavras de esperança. Eles ouviram os 10 com palavras de desânimo e murmuraram contra Deus. Deus se indignou de uma tal forma, eu disse, olha Moisés, nós vamos fazer o seguinte, essa geração que murmurou não vai entrar em Canaã. Agora, para mim não matá-los de uma hora para outra, vamos fazer o seguinte, eles vão caminhar nesse deserto 40 anos. 40 anos. E todo o povo que saiu do Egito, que foi circuncidado lá no Egito, para eles poderem sair de lá, aquele povo teve que perecer. Não é? E agora é uma geração nova. É uma geração que nasceu no deserto, como diz o verso 5. A Bíblia diz que o povo, por todo o povo que saíra, estava circuncidado. Verso 5. Mas a nenhum povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído, haviam sido circuncidados. Então estava diante de Jericó, uma geração jovem, um grupo de guerreiros jovens, nasceram no deserto, passaram por todo tipo de provação, chegaram ali, viram o milagre de Deus no Jordão, experimentaram as misericórdias, as maravilhas de Deus naquela caminhada. Mas agora, irmão, para enfrentar a adversidade, para encarar a batalha, para vencer Jericó e tantas outras cidades, para conquistar as promessas de Deus, eles precisavam passar pela circuncisão. Foi por isso que Deus diz para Josué, prepara a faca de pedra e circuncisa. E aí a Bíblia diz que eles caminharam no deserto, não é? Tem toda uma história aqui mostrando a razão pela qual isso aconteceu, nos versículos 6, 7, não é? E aí, no versículo 6, em especial, no 7, sim, aí diz, porém, em seu lugar, pôs a seus filhos,
A esse Josué circuncidou por quanto estava incircunciso, por quanto não circuncidaram no caminho. Tudo bem. Josué está falando da realidade dos fatos. Não puderam porque estavam caminhando, não puderam porque estavam andando, precisavam chegar. E aí, irmãos, e aí? Não é? Aconteceu a circuncisão. Todos os homens se submeteram à vontade de Deus. Não é? A Bíblia diz no verso 8, aconteceu que acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam, porque realmente era uma cirurgia, ainda que pequena, mas vamos crer que facas de pedra, num lugar sem muito higiene, eles estavam ali agora à mercê de Deus, e o Deus que mandou circuncidar é o Deus que sara, é o Deus que cura, porque na história do povo de Deus, nós não temos enfermidade. A Bíblia diz no Salmo 105 que quando Deus tira o seu povo do Egito e o faz caminhar no deserto, a Bíblia diz lá, não havia enfermo entre eles, porque Deus se manifestou a Moisés e disse, eu sou o Senhor que te sara. É o Deus da saúde. Ninguém infeccionou, não é? Ninguém foi para o CTI, não. Todos se recuperaram, todos sararam, todos se renovaram. A aliança com Deus fora restaurada. Era tudo que Deus queria para fazer o seu propósito. Aí no versículo 9, é onde nós queremos nos deter um pouquinho mais. Disse mais o Senhor a Josué, hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. A palavra Gilgal quer dizer revolver, ou que revolve, não, o que se mexe. Então esse lugar agora passou a ser chamado de Gilgal. Onde era esse lugar? No versículo 3 diz, não é? Era Gibeate Aralote. Mas a partir do momento, ele muda de nome, passa para Gilgal. É um novo nome. O lugar recebe uma nova nomenclatura. É Deus dizendo, este lugar vos será por sinal, porque hoje eu revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Aqui está, irmãos, a razão pela qual Deus fez com que todo aquele povo fosse circuncidado. Deus queria tirar de sobre aqueles homens, de sobre aquela nação, o opróbrio do Egito. E o que quer dizer opróbrio? Hein? Vergonha. Não é? Tudo aquilo de ruim que eles trouxeram do Egito. Porque certamente, segundo a história, quando eles saíram, eles foram amaldiçoados. Eles saíram de lá amaldiçoados pelos egípcios. Não é? Saíram amaldiçoados. E carregaram durante todo esse tempo esse opróbrio. Era o momento de Deus fazer uma nova aliança e de Deus tirar alguma coisa que estava sobre o seu povo. Qual é a lição que nós aprendemos aqui, irmão? Nós estamos como este povo. Nós estamos numa marcha para a nossa Canaã espiritual. Nós temos atravessado várias situações na nossa vida. E se existe uma coisa que Deus espera de mim e de você, é que haja, em primeiro lugar, obediência. Em segundo lugar, submissão à sua vontade. Terceiro lugar, que nós nos circuncidemos. Pastor, onde é que você arrumou isso? Então nós vamos ter que fazer faca de pedra e criar aqui? Não, irmão, nada disso. Nada disso. Eu disse aqui no início que circuncisão é uma aliança, é um pacto. O pacto, a maneira de Deus pactuar com o seu povo no passado foi assim. Foi agindo
na carne. Deus dando essa cicatriz, essa marca, colocando no seu povo essa marca. Foi a forma de Deus pactuar com o seu povo, aliançar-se com o seu povo e seu povo com ele. Para Deus retirar as coisas do Egito que estão sobre nós, nós precisamos também nos aliançar com Deus. Aceitar o propósito de Deus para a nossa vida. Aí a gente vai entender o que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando Deus, ou melhor, quando Josué executou a ordem de Deus, que essa geração passou pela circuncisão, e que Deus declarou dizendo: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, Deus estava dizendo, em outras palavras, a partir de agora, tudo se fez novo. Para a nossa vida espiritual ter progresso, irmão, para a gente alcançar as vitórias de Deus na nossa vida, nós não podemos avançar sem antes tirar esse opróbrio do Egito da nossa vida. Muitas pessoas vêm a Cristo, muitas pessoas vêm à igreja de Cristo, muitas pessoas compram a palavra de Cristo, que é a Bíblia, muitas pessoas cantam os hinos de Cristo, os louvores do Senhor, mas ainda não tiraram da sua vida o opróbrio do Egito, ainda não lançaram de si aquilo que o marca como, sabe, pessoa do passado. Nós precisamos entender isso. Para a gente alcançar as grandes vitórias de Deus, nós temos que passar por esse processo aqui. É um processo de mudança, de transformação. O apóstolo Paulo foi um homem usado por Deus para mostrar a diferença entre a circuncisão do Antigo Testamento e a circuncisão do Novo Testamento. No Antigo Testamento, como esse fato aqui, os homens sofreram na carne, eles experimentaram em si mesmo, sabe, a importância da circuncisão, a dor da circuncisão, terem que suportar aquilo tudo ali, faca de pedra, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Toda uma nação sofrendo a dor da circuncisão até que sararam. Não foi fácil, não. Da mesma forma é eu e você, irmãos. Somos nós em Cristo Jesus. Você sabia que servir ao Senhor também tem esse momento de pagar um preço, de sofrer, sabe? De ter que renunciar, é isso aí. Às vezes a gente imagina, né, que vida cristã é só entrar numa igreja, se colocar ali numa igreja e esperar as bênçãos de Deus. Bom, eu entrei numa igreja, arranjei uma igreja legal, muito legal, um arzinho maneiro, um banquinho especial, um louvorzinho bom, eu sento ali eu só. Se você não pagar o preço para servir a Deus, se você não pagar o preço da sua circuncisão espiritual, se você não revolver o opróbrio de onde você veio, você nunca vai poder alcançar as bênçãos e as vitórias de Deus na sua vida. Nunca. Esse povo aqui, se eles se rebelassem, vamos imaginar, aí dissesse para Josué: não, que história é essa? Não, não aceito isso não. Ah, maluco? Fazer faca de pedra e agora sair cortando aí? Não, nada disso, não. Se Deus quiser, é assim. Sabe como seria o restante da história? Já pode ver? Hein? Derrotados em Jericó, derrotados em Aí, derrotados não sei aonde, derrotados não sei aonde, derrotados não sei aonde, derrotados não sei aonde, e termina dizendo: e o povo de Deus foi derrotado. Porque venceram, porque conquistaram, porque se submeteram à vontade de Deus. Aí você vai compreender isso aqui, por exemplo, aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, capítulo 6, em Gálatas. O apóstolo Paulo, no versículo 15, ele diz algo interessante sobre isso.
para a gente compreender a grandeza, irmão, de submeter aos propósitos de Deus na nossa vida. E eu tenho que correr, porque ainda tem mais 2 pontos. Olha o que ele diz aqui. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas sim, o ser uma nova criatura. Por que Paulo escreve isso? Porque nos seus dias, havia muitos judeus que se converteram ao cristianismo, mas queriam manter a tradição que receberam dos seus pais. E Paulo teve uma luta com esse povo para mostrar que a graça de Deus, ele supera tudo isso. Mas existe uma coisa interessante, irmão. O que foi a circuncisão para o judeu é também uma marca para o crente. Eles marcaram uma carne. A Bíblia diz que a nossa circuncisão, ela vem do nosso coração. Nós temos que ter um coração marcado, uma vida marcada pela presença gloriosa do Senhor Jesus. Ser crente não é simplesmente frequentar um lugar de crente. Ser salvo não é simplesmente estar numa igreja, é ter as marcas de Cristo na sua vida. E é isso que Paulo, no verso 17, ele vai dizer aí, ó. Gálatas 6,17, ele diz: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A circuncisão no passado era feita no membro do homem, naquela carne ali que cobre a glande. Ali que era feito. O homem se vestia e aí pronto. Não? Quem mais viria aquela marca ali? O homem está vestido. Hoje é diferente, irmão. Eu posso me vestir como eu quiser. Eu posso botar roupa sobre roupa. Mas se eu não tiver as marcas de Cristo sobre a minha vida, de nada adianta dizer o que eu sou. De nada adianta. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pastor, e tal, sei o quê. E cadê as marcas de Cristo? Ah, esqueci em casa, está lá na gaveta guardada, acho que eu vou. Nós temos que ter hoje muito mais do que isso. O que foi a circuncisão para esse povo, irmão? Uma marca no corpo. Para nós, essa marca tem muito mais valor, muito mais importância, muito mais significado. E nós só vamos alcançar a plenitude da bênção espiritual quando nos submetermos à verdadeira marca do Senhor Jesus. E é interessante isso, porque aqui em Efésios, o apóstolo Paulo, ele mostra algo interessante. Aqui em Efésios, no capítulo 4, ele diz no versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, vos renoveis do espírito no vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa é a nossa marca. Essa é a nossa circuncisão. É algo que vai nos tornar pessoas diferentes nessa terra. E é isso que nós precisamos fazer hoje, irmão. Assim como Deus, através daquele ato, revolveu o opróbrio que estava sobre o seu povo, tudo aquilo que estava sobre a sua vida, quando você aceitou a Cristo, começou a sair. Começou a sair. Você precisa agora se enganjar nesse propósito de Deus, aceitar as marcas de Cristo na sua vida. Uma das marcas é a marca do amor. Jesus disse lá em João: e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a marca do amor, é a marca de Cristo. E assim a Bíblia vai nos mostrar várias marcas dessa que tem que estar sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que nós possamos, irmão, alcançar aquilo que Deus tem para nós.
Josué 5 tem grandes lições. E no versículo 10, a Bíblia diz, estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, já em Josué 5, versículo 10, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Eles celebraram uma Páscoa. Aí é interessante uma coisa. Não sei se você já pôde perceber. Hein? Você que é um bom observador da palavra de Deus já deve estar entendendo. Por que Deus não disse assim, celebre a Páscoa e se circuncidem depois? Primeiro a circuncisão. Primeiro a renovação do pacto. Primeiro a aliança. Primeiro a marca. Vamos tirar esse opróbrio aí da sua vida. Vamos revolver esse peso que está sobre você. Porque você em Cristo é nova criatura. Aí depois desse processo, vem a Páscoa. Na nossa vida, na vida cristã hoje, nosso tempo, depois que deixamos o mundo, depois que deixamos todas essas coisas para trás, o Senhor nos convida a vencer. Por que a ceia para os membros da igreja? Porque a ceia é para o momento daqueles que estão em comunhão com o Senhor. Porque isso é um fato, é uma realidade. Por que no momento da ceia, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz, cada um de nós devemos nos examinar a nós mesmos. Por que isso? Porque assim é a ordem de Deus. Primeiro a circuncisão, depois a Páscoa. Primeiro Deus tira tudo que está impedindo a sua relação entre nós e Ele. Ele faz a limpeza, Ele faz a transformação. O Espírito de Deus traz santificação para a nossa vida. Coloca em nós uma nova marca, a marca do Senhor Jesus. E aí sim, estamos preparados para nos acercar à sua mesa e tomar aquilo que representa o seu corpo e o seu sangue para a nossa edificação espiritual. Mas esse é o processo de Deus. Essa é a maneira de Deus trabalhar em nós. E aí as pessoas não entendem isso. É preciso haver mudanças para haver celebrações. Foi por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, já no finalzinho ali do versículo 25, 26, ele disse, olha, porque a gente não se examina, porque a gente, celebra a ceia do Senhor de qualquer maneira, é por causa disso que há no nosso meio fracos, doentes e muitos que dormem. Por que isso? Por causa dessas coisas. Nós não assumimos realmente o compromisso com o Senhor. Vivemos uma vida cristã de qualquer maneira. E aí estamos comendo e bebendo, como Paulo diz, para a nossa própria condenação. Não sabemos discernir o corpo do Senhor. Entramos com o opróbrio do Egito, continuamos com o opróbrio do Egito e esperamos conquistas. Não haverá conquistas. Tem que passar pelo processo de Deus. Tirar, remover. Vai doer, vai. Vai sofrer, vai. Eu vou ter que passar por isso, vai. Porque Jesus disse, se você não negar a si mesmo, não tomar cada dia a sua cruz, você não pode ser seu discípulo. Se você não renunciar pai, mãe, irmão, não sei o quê, mas por amor de mim, não pode ser meu discípulo. E no final ele disse, se não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não é mole não, irmão. As pessoas estão falando por aí, olha, vem para Jesus e tal, fica por aí, que Ele vai dar um jeito na tua vida. Você tem que tomar uma decisão. Os Jericós da vida estão aí, ó, as muralhas estão aí. E como vamos derrotá-las? Como vamos vencê-las? Foi preciso o povo de Deus passar por esse processo. É preciso eu e você passarmos pelo processo de Deus. Essa mudança na nossa vida espiritual. Mudar a nossa maneira de ser,
começar a colocar em nós marcas do Senhor Jesus. E marcas visíveis. Não é tirando a roupa, não é mostrando, ó aqui, está vendo essa tatuagem aqui, ó? Eu fiz a cruz aqui, é para todo mundo ver que eu sou de Cristo. Isso aí, irmão, isso aí está matando, isso aí está destruindo. Pô, você está tatuando para a sua própria condenação. Não é tatuagem em corpo que é marca de Cristo, não. A marca de Cristo está no teu caráter. A marca de Cristo está na tua vida. A marca de Cristo está na tua palavra. A marca de Cristo está no teu olhar. A marca de Cristo está no teu falar, no teu viver, no teu andar, no teu proceder. Isso sim são as marcas de Cristo na nossa vida. E aí, diante da mesa, é só festa. Em vez da mesa do Senhor servir para condenação, ela vai nos abençoar. É só renovação. Vamos ser renovados pela presença do Senhor, pois foi isso que Deus fez aqui com o povo dele. Depois que tirou o opróbrio, aí veio a Páscoa. Celebraram com alegria. Rememoraram aqueles anos que viveram no Egito, que agora estavam livres, já pisando na terra prometida. Já tinham colocado o pé na terra. Que Páscoa linda. Todos agora renovados. A aliança foi refeita, o pacto foi refeito. Está todo mundo ali na presença de Deus. É assim que o Senhor quer a sua igreja. É assim que o Senhor me quer e te quer, meu irmão. Sabe, quando a gente celebrar a ceia do Senhor no próximo domingo, se Ele não vier, sabe, não é aquele negócio de, irmão, mais uma vez, meu Deus do céu, troca o cálice aí, te abençoe em nome de Jesus, te abençoe em nome de Jesus. Não. Você vai sentir o renovo de Deus na sua vida. Alegria da salvação, alegria do Espírito na sua vida. E para encerrar, versículo 11, a Bíblia diz, e comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. E o que eles comeram? Pães asmos e espigas tostadas, comeram no mesmo dia. E no verso 12 diz assim, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Como Deus é precioso, como Ele é maravilhoso. Aleluia. Lá em Êxodo 16, o povo estava pedindo comida para Deus. Queremos comida. Não é possível nesse deserto não ter comida. Aí Deus mandou as codornizes. E depois daquilo ali, Deus vendo a necessidade, Deus mandou o maná. Quando os filhos de Israel acordaram pela manhã, a Bíblia diz que naquele deserto havia uma névoa. E o povo acordou e falou, que é isso? Moisés disse, ide, recolhei para vós o que necessitais. E eles saíram e apanhavam, não é? Como se fosse um orvalho. A Bíblia diz que era como um coentro miúdo. E aquilo tinha gosto de mel, sabor de mel. E eles começaram a colher e a comer. E foi aquilo ali, irmãos, que alimentou aquele povo durante toda a sua trajetória. Toda a sua trajetória. Enquanto estiveram no deserto, tinha maná. Todo dia. Só não tinha no sábado. Eles não deveriam pegar maná no sábado. Na sexta, Deus disse assim, olha, amanhã vocês não têm que trabalhar. Então, colham o suficiente. Aí eles colhiam. E não estragava. Mas a Bíblia mostra que alguns, mais espertos,
Fazia o seguinte, bom, hoje é terça, amanhã é quarta, eu não vou acordar cedo, não. Eu vou pegar mais maná hoje, que amanhã eu durmo até tarde. Aí quando ele acordava lá para as 9h30, 10 horas, que ele abriu a vasilha, o maná estava estragado. Não tinha geladeira no deserto. É interessante que da sexta para o sábado não estragava. Veja como Deus é sábio e precioso. Mas é interessante, irmãos, que eles caminharam com esse maná até aqui. Chegaram até aqui com esse maná. E a Bíblia diz que depois que celebraram a Páscoa, e aquela coisa toda, o pacto, a aliança, a circuncisão, aquela festa, aquele renovo, comeram do trigo da terra. Experimentaram espigas tostadas. Já tinham o que eles comerem. Alimento mais consistente, mais sólido, mais forte. Eles agora teriam que ser fortes para a batalha, para as conquistas. Aí Deus disse, não precisam mais de maná. Sabe o que nós aprendemos aqui? Na vida espiritual, o apóstolo Pedro, ele diz assim, olha, novamente, como meninos recém-nascidos, a gente deve buscar o leite espiritual, para que através dele nós possamos crescer. Enquanto estamos novos na fé, Deus prepara esse maná para nós. E aí você vai caminhar com esse maná, até que chega um momento de Deus, em que você precisa experimentar algo mais sólido, algo mais forte. É isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 6, ele diz, que esperava daqueles crentes, pelo tempo, que eles pudessem se alimentar de coisas mais fortes. Mas eles estavam discutindo o que é isso, o que não é. Mas não é possível, minha gente. Eu estou esperando que vocês pudessem, né, a essa altura aí, já serem crentes fortes. Comerem coisas mais fortes, coisas mais sólidas. E muitas vezes, irmãos, a gente passa o tempo na casa de Deus. Esse povo passou 40 anos comendo maná. O tempo todo. Acabaram acostumando. Não é? Não plantavam, faziam nada, só caminhavam. Todo dia Deus está lá, todo dia Deus está lá, todo dia Deus está lá. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, né? Deus disse, olha, eu te provei naquele deserto. Eu te dei aquele maná ali, é para você aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Tudo aquilo ali tinha uma razão para ensinar aquele povo. Como é interessante isso aqui hoje. No momento em que Deus estabelece o seu povo, Deus cessa o maná. Tem um momento na minha e na tua vida, que aquele leitinho, aquela comidinha, ela tem que cessar, irmão. Você tem que começar a se alimentar de coisas fortes. Você tem que começar a se alimentar de coisas que te edificam, que te abençoam. Porque tem crente que passa o tempo todo na igreja e fica naquela mesma situação, na mesmice espiritual. Deus quer revolver o opróbrio do Egito. Deus quer aliançar-se conosco. Deus quer te trazer para a sua mesa, para você experimentar coisas melhores na sua vida espiritual. Começar a provar coisas diferentes. E é interessante o seguinte, quando eles chegaram na terra, a Bíblia diz que já tinha algo para eles. O povo plantou, e o povo de Deus chegou para comer. Eles foram para as batalhas, eles foram para as conquistas. E depois das conquistas, dividiram-se a terra. E aí sim, tiveram que lavrar, cultivar. Cada um cuidar do que era seu. Eles foram viver como povo de Deus. Essa lição aqui é preciosa para nós. Chega um momento, irmãos, que nós temos que tomar uma nova posição diante de Deus.
deixar de ser meninos espirituais e crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Os dias de hoje são dias de muitas doutrinas falsas, de muitos ensinos falsos, de muitas coisas que estão rolando por aí, nessas internets da vida, nessas coisas todas aí. Muita coisa falsa, muito ensino falso. E tem crente comendo essas coisas por aí. Ah, eu vi na internet, legal. E come essas porcarias de internet, quando tu tem a palavra de Deus, o alimento sólido para fortalecer a tua vida espiritual. A gente fica se alimentando de porcaria, quando Deus já preparou o alimento para nós, irmão. O alimento mais forte, o que vai te animar agora para novas conquistas. São estas as lições desse capítulo 5 tão precioso. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntios, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, falava com menino, brincava com menina, tudo de menino. Mas aí eu cresci, eu me tornei homem. Aí Paulo diz, agora eu não faço mais coisa de menino, não. Eu não. Tem crente que não se torna em homem espiritual, não cresce. A Bíblia diz lá em Efésios que nós temos que chegar à estatura de varões perfeitos, à medida completa de Cristo. Mas tem gente que não consegue. Ah, pastor, eu ainda sou menino, eu sou pequenininho. Está na hora de crescer, meu irmão. Está na hora de crescer. Está na hora de você começar a comer uma comida mais forte, para você se fortalecer pelas lutas que virão, pelas batalhas que virão. Jericó está aí, ó, muros altos, largos, intransponíveis. Hoje à noite estamos aqui, amanhã cada um vai para o nosso Jericó. Chega amanhã no seu trabalho, está lá uma muralha. Fala, Jesus, quem fez isso? De sexta para hoje, olha o que aconteceu. Se você não tiver fortalecido na fé, tu não derruba isso não, meu irmão. Você não tiver alimentado pela palavra, você não conquista não, você não vence não. E por último, passei da hora. Dos versículos 13 a 15. Um anjo de Deus aparece a Josué. Porque isso aqui, irmãos, é precioso. Muito precioso. Josué está no pé de Jericó, levanta os olhos. Se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e disse, és tu dos nossos? Josué chegou a ele e perguntou para ele, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Josué estava em estado de alerta. Ele estava diante de Jericó. Certamente a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar que ele está olhando para aquilo tudo ali, dizendo, meu Deus, como vai ser? Eu não tenho a menor ideia como vou vencer isso aqui. Eu não sei por onde começar. Eu não sei se eu ataco de lá ou ataco de cá. Josué está de frente, olhando. Aí Deus manda o anjo do Senhor. Vai lá. Vai lá. Chega com a espada. Josué diz, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí ele disse, não. Mas venho como príncipe do exército do Senhor. É isso aqui, irmãos, que nos garante a vitória. Preste atenção quando você lê a Bíblia. Por que esse anjo não aparece logo lá na frente, não vai logo falando, Josué, estou contigo, olha a espada na mão, vamos embora. Não é assim, irmão. A revelação de Deus, ela é gradativa. Você quer ter a vitória de Deus, você quer ter o anjo do Senhor contigo. A Bíblia diz lá no Salmo, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos crentes.
principalmente daqueles que dão muita glória, está escrito lá. Quem dá mais glória, o anjo chega mais perto. Já leu isso? Já leu? Eu nunca li. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Tem muita gente dando glória por aí, não teme coisa nenhuma. E cadê o anjo de Deus que eu não estou vendo? Não tem temor? Irmão, Deus não é brincadeira, não. O anjo é para quem teme. O anjo chega depois que o opróbrio do Egito sai, depois que a Páscoa é celebrada, depois que tudo está no lugar, que o povo está em sintonia e em harmonia com Deus. Aí ele chega na sua vida, vai acontecer da mesma forma. Desse anjo de Deus, essa proteção de Deus, essa presença de Deus para te garantir vitória, ela virá quando coisas começarem a acontecer na minha e na tua vida, que tragam para nós as marcas de Cristo. Quando o opróbrio do Egito sair, quando a aliança for renovada, quando a mesa do Senhor for um lugar de comunhão, de renovação, aí Deus manda a sua presença. Esse anjo veio selar com Josué um pacto. Ele se manifesta para ele, como que Deus dizendo, não, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Aquele anjo com aquela espada na mão veio dizer para Josué, está vendo isso aqui? Vou lutar por você, vou pelejar por você.